talvez pareça contraditório, mas quanto mais você tenta agradar, menos respeito você recebe. E eu sei que essa frase pode incomodar, porque no fundo você só está tentando ser educado, gentil, atencioso. Você só quer ser aceito, quer ser amado, quer evitar conflito. Mas existe um mecanismo psicológico muito profundo acontecendo nessa situação e ele é inconsciente. E é isso que a gente vai explorar juntos no vídeo de hoje. Então para tudo agora. Se você já sentiu que faz demais pelas pessoas, se doa demais, se adapta demais e mesmo assim sente que não é levado a sério, fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te explicar aqui não é sobre mudar quem você é sobre parar de se trair para manter vínculos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Paula Sanches, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje nós vamos entender, com base na psicologia e na neurociência, por que o excesso de agradar corrói o respeito e como construir isso de forma saudável, sem virar uma pessoa fria, dura ou egoísta. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite esse início e já se inscreve. Deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas que também vivem isso em silêncio. Então eu vou começar com o primeiro mal entendido. Desde muito cedo, muita gente aprende o seguinte: se eu for boa o suficiente, as pessoas vão me tratar bem. Só que o cérebro humano não funciona assim. O respeito não nasce da bondade isolada, ele nasce da percepção de valor. E valor no inconsciente está diretamente ligado a limites. Acompanhe aqui comigo o que realmente acontece quando você tenta agradar demais. Quando você se antecipa o tempo todo, quando você evita dizer não, quando você se molda para não incomodar, o inconsciente do outro não pensa, nossa, que pessoa incrível. Ele pensa, essa pessoa se adapta demais, ela aguenta mais, ela não vai embora. E aqui entra um princípio psicológico fundamental. O que não tem custo emocional não é valorizado. Olha só, presta atenção. Existe um conceito muito importante que se chama mapa do valor inconsciente. Vou explicar. Assim como existe um mapa do amor, existe um mapa do valor. O cérebro humano tende a avaliar quem se respeita, quem se posiciona, quem sustenta o desconforto. E sem perceber, ele responde a isso com respeito ou desvalorização. Então, agradar não é igual a ser gentil. Isso é muito importante deixar claro. Gentileza vem de escolha. Agradar vem de medo. Quando você agrada, você sente tensão, você tem receio de perder, você se adapta para não ser rejeitado e o outro sente isso, mesmo que ele não saiba explicar. Tem uma outra coisa que é bem interessante. O nosso inconsciente detecta autoabandono. Presta atenção nisso também, que é bem importante. Quando você abre mão do que você sente, do que você pensa, do que você precisa, para manter alguém por perto, o inconsciente do outro aprende uma coisa: essa pessoa não se prioriza. E infelizmente ninguém respeita alguém que não se respeita. É assim que funciona. Isso não é moral, isso é psicológico. Vou te dar um exemplo simples, quer ver? Imagina uma vitrine, um objeto lindo, mas sempre em promoção, sempre disponível, sempre se oferecendo. E agora, imagina outro objeto, igualmente bonito, mas que não se vende a qualquer custo. Qual vai parecer mais valioso para você? Respondeu? O cérebro funciona exatamente assim.
E aí você pode estar se perguntando por que o respeito diminui aos poucos? O problema é que isso não acontece de uma vez, acontece em micro situações. Interrupções, decisões sem te consultar, pequenas invasões, piadas desrespeitosas e você sente, mas você tolera. E até que um dia você olha e pensa: como que eu cheguei nisso? Como é que eu cheguei até aqui? Não é mesmo? E aí pode vir um outro erro, que é tentar agradar para recuperar o respeito. Quando o respeito começa a faltar, muitas pessoas fazem exatamente o oposto do que deveriam fazer. Elas agradam demais, explicam demais, se justificam demais, e isso só aprofunda o problema, porque o inconsciente entende, ele ou ela aceita. E agora que você chegou até aqui e entendeu tudo, você pode estar me perguntando: Paula, como se restabelece o respeito de verdade? E eu vou te responder a partir de agora. Só que antes eu quero saber por que você ainda não está na nossa comunidade do WhatsApp. Clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo ou no comentário fixado e entra lá na comunidade, porque lá eu estou todos os dias com vocês, conversando, levando reflexões, levando um conteúdo diferente daqui, respondendo perguntas. Então, tá marcando bobeira, né? Entra já aqui na comunidade e vem fazer parte. Bom, e você pode ser a pessoa que achou esse vídeo, que está aqui no canal buscando verdadeiramente o desenvolvimento pessoal, buscando melhorar os seus relacionamentos, encontrar uma pessoa legal para você se relacionar. Então eu sugiro que você conheça o meu livro digital, é esse que está aparecendo aqui na tela. O link dele também está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você clicar, você pode ler todo o conteúdo que existe no livro e eu tenho certeza que ele vai ser um abridor de consciência. Bom, e agora vamos ver de verdade o que restabelece o respeito. Eu já te digo, não é gritar, não é brigar, não é se impor agressivamente, é limite emocional, claro. Limite não é ataque, não confunda. Limite é contorno. É quando você diz: isso eu faço, ok. Isso eu não faço. Isso eu aceito. Olha, isso não funciona para mim. E você diz isso mesmo com a voz calma. Mas eu sei que existe uma coisinha a mais aí, pelo menos em algumas pessoas. No fundo, existe um medo central. Um medo quando a gente pensa em colocar esses limites, né? Existe um medo central. Se eu parar de agradar, eu vou ser abandonado. Mas aqui está a verdade difícil, porém libertadora. Quem só fica com você enquanto você se anula, não está ficando com você, está ficando com a sua submissão. Guarda isso, volta ao vídeo, repete esse trecho quantas vezes for necessário. E olha só que interessante, tem alguns estudos em psicologia, estudos sobre assertividade, que mostram que pessoas que expressam limites, toleram desapontar o outro, mantêm coerência entre fala e ação, são pessoas percebidas como mais confiáveis, mais estáveis, mais respeitáveis, mesmo quando elas dizem não. Então, respeito não se pede, respeito se constrói. E ele se constrói com pequenos atos, pessoal. Não responder tudo imediatamente, não explicar, não se explicar excessivamente, não negociar os seus valores, sustentar o silêncio quando é necessário. Isso não é frieza, é maturidade emocional. Prazer, isso é maturidade emocional. Então agora eu te convido para um exercício muito importante. Antes de agradar, comece a perguntar a si mesmo: eu estou escolhendo ou estou com medo? Se for medo, pare, respira, espera. Só isso já começa a mudar a sua energia. Então, guarda esse exercício, faça e volta aqui para falar como é que foi. Ou melhor, vai lá na comunidade e me conta a experiência de como foi fazer isso. A questão, pessoal, é que quanto mais você tenta agradar,
menos respeito recebe. Não porque você é demais, mas porque você se coloca de menos. Respeito nasce quando você para de se abandonar para ser aceito. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!